Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Espero que estejam todos bem nessa quarentena. Espero que estejam aproveitando esse tempo para ler bons livros, né? Para deixar a mente e o corpo saudáveis. Leiam livros, assistam bons filmes, conversem com a família de vocês, né? Que vocês passem esse tempo da melhor maneira possível. Vamos dar início a mais uma aula de história, tá? A gente vai dar continuação. Desculpa. A gente vai dar continuação ao que a gente já começou a ver na última aula, que é sobre Grécia Antiga, né? A gente vai ver uma outra parte agora, a gente falou mais superficial, e hoje a gente vai falar sobre duas civilizações gregas importantes. Porque a Grécia, como a gente viu na semana passada, ela não é, vamos dizer assim, ela não era considerada como se fosse um país ou um continente grandão, né, com uma unidade política. Ela era formada por várias cidades-estados e cada cidade-estado dessa tinha, vamos dizer assim, características importantes e diferentes umas das outras. A que a gente vai focar hoje são as duas cidades-estados mais famosas gregas, tá? Que é Esparta e Atenas, né? São as duas mais importantes. E por que são as mais importantes? Porque elas participaram de processos essenciais e tinham características importantes, né, que vão mudar a história. Por exemplo, foi em Atenas que se desenvolveu o conceito de democracia, né, o conceito de cidadania, a questão de participação política, das pessoas quererem participar e se inteirar da vida política do lugar onde ela mora, né? Foi em Atenas que surgiu esse conceito. A gente vai ver um pouquinho das coisas, vamos dizer assim, né, diferentes. O que vai fazer Atenas e Esparta serem tão diferentes umas das outras, tá? Na apostila de vocês, ele cita o período clássico grego. Nós vimos na aula passada que temos 5 períodos diferentes, né? Que contam a história da Grécia, não é isso? Alguém lembra que períodos são esses? Né? Nós trabalhamos aí com o pré-homérico, né? O pré-homérico, que foi extremamente importante, que nós já vimos semana passada. O homérico, né? Falamos sobre essa questão do período homérico, né, que foi quando surgiram as obras de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, né? Temos aí também o período arcaico. Depois a gente tem o que a gente vai falar hoje, né? Que é o clássico. E por último, mas não menos importante, o helenístico, que eu adoro, né? Que é sobre Helena de Troia, sobre os troianos. Então, Helena de Troia, sobre o período do helenismo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os espartanos, essa sociedade espartana. Primeiro, que ela era dividida em camadas sociais, tá? E cada camada tinha, vamos dizer assim, sua função dentro da sociedade. Eu coloquei aqui no quadro para vocês verem. Eu tinha os esparciatas. Os esparciatas eram os grandes proprietários de terra, né? Eram, vamos dizer assim, a nobreza da sociedade. Depois eu tenho os periecos, que era a maioria da sociedade, né, digamos assim, era a maior parte da população, mas eles não tinham direitos políticos na época, eles não tinham direito de participar da política na sociedade, tá? E trabalhavam no comércio e no artesanato. Quer dizer, eles assumiam as funções dos trabalhos sociais da época, né? Os trabalhos que você encontrava na sociedade de uma maneira geral, fora a questão da agricultura. Depois a gente tem os homens livres, que trabalhavam na terra, tá?
E os ilotas? Os ilotas era a classe mais pobre da época, tá? E, inclusive eram escravos, né? Além de ser a classe mais pobre, era a classe escrava. E esses escravos, lembrando que não tinha a ver com cor de pele, tá? Essa escravidão era formada por dívidas, tá? A pessoa fazia uma compra que não podia pagar, né? E aí ela era privada da liberdade, ela pagava com o seu trabalho, né, aquilo que ela tinha pego, que ela tinha aquela conta, né? Ela não pagava em dinheiro ou em produtos, ela pagava com o trabalho dela. Então era uma escravidão por dívidas, que era muito famosa nesse período, tá? Continuando, temos aí também a administração de Esparta. Essa administração de Esparta é interessante porque ela era dividida entre 2 reis. Eu não tinha um rei espartano, eu tinha 2 reis espartanos que dividiam o poder. E eles tinham funções, além de funções administrativas, eles ainda tinham funções, vamos dizer assim, as políticas, eles tinham funções militares e religiosas. Isso é um perfil da antiguidade, né? Os reis, a gente viu isso lá no Egito, na Mesopotâmia, né? Sendo que no Egito eles eram considerados, os faraós, né? Eram considerados como se fossem deuses na terra. Em Esparta não é tão forte, mas o chefe político, ele também era um chefe religioso, tá? Então a gente vai ver essa característica dos povos antigos, né? É uma teocracia, onde religião e política se misturam, né? Hoje a gente vive num estado laico. Laico é quando a religião não interfere na política. Nessa época não existia estado laico. Nessa época era um estado teocrático, onde a religião se misturava com a área política. Outra coisa que cita na apostila de vocês é que esse governo que era dividido entre 2 reis, ele também não funcionava sozinho, tá? Ele era dividido ele era assessorado, digamos assim, né? Era assistido pela Gerúsia, que era um conselho de anciãos, pela Ápela, que era a Assembleia Popular, e os Éforos, que eram 5 pessoas escolhidos pela Gerúsia, né? Que tinham a função de fiscalizar os reis e cuidar da educação e aplicar a justiça. Era uma espécie de juiz, né? Ele fiscalizava e aplicava as leis. Outra coisa interessante de Esparta, que a gente cita bastante quando fala de Esparta, é a educação espartana, né? Eu acho que esse é a principal característica e é o que vai diferenciar bastante de Atenas, né? Essa educação espartana era uma educação, vamos dizer assim, 100% militar, né? Os meninos, primeiro que quando a criança nascia, eles eram levados para os anciãos verificarem se tinha alguma doença. Se fossem deficientes, né, tivessem algum tipo de deficiência, algum tipo de enfermidade aparente, essas crianças eram mortas, eram jogadas de um penhasco, né, para os deuses resgatarem, entre aspas, né? Elas não serviam para viver em sociedade. Então o deficiente físico, o deficiente mental, ele já era morto de cara, ele não era aceito dentro da sociedade espartana, porque era uma sociedade altamente guerreira. Então as pessoas nasciam para a guerra, tanto que as crianças eram educadas para a guerra, tá? Isso fazia com que os meninos saudáveis, quando eles completassem 7 anos, eles eram separados dos pais e já iam viver num acampamento militar. Eles já começavam a seguir essa vida militar. Eles já começavam com um treinamento a partir dos 7 anos de idade. Com 12 anos, já entrava um treinamento mais rígido, né? Treinamento militar pesado. O rapaz, né, o menino, ele tinha que ter a consciência de ter uma vida saudável, ele tinha que ter um corpo impecável, porque o guerreiro tinha que ser forte, né? Então ele tinha que treinar incansavelmente para ter o melhor corpo e inteligência, porque não adianta o bom soldado não é aquele que é forte apenas ou ágil, né? O bom soldado ele tem que ser inteligente. Então eles eram muito educados, né? Eles tinham contato com tudo dentro dessa educação, além dessa exigência do corpo perfeito, né? Além dessa exigência do condicionamento físico e dos treinamentos militares, assim, pesados, com armas, dentro de guerras, em condições adversas. A mulher nessa sociedade, ela era um pouco valorizada, comparada com outras sociedades. A mulher, ela tinha também uma educação legal,
né? Ela era treinada sim para ser dona de casa, mas ela era educada, ela estudava, né? Ela tinha que se preocupar com o bem-estar, com o corpo, porque ela tinha que ser, antes de tudo, uma boa mãe e uma boa esposa de soldado, né? Então, assim, tudo isso fazia com que essa mulher tivesse um certo conhecimento. As meninas ficavam em cargo das mulheres, né? Eram criadas pela família normal e tinham contato com a educação, coisa que não vai acontecer em Atenas. Atenas vai ser diferente. A mulher de Atenas, ela não é valorizada. A mulher de Atenas, ela é vista como doméstica mesmo. Inclusive, a gente já começa a falar de Atenas e eu coloquei aqui, ó. Primeiro que Atenas não era dividido, vamos dizer assim, em dois. Atenas não era dividida para dois reis, né? Atenas já era, vamos dizer assim, comandada por um rei que recebia o nome de Basileu, né? Eles não falavam o nome rei, eles falavam o nome de Basileu. Esse Basileu, em seu domínio, ele também era um chefe político, militar e religioso, tá? Lembrando, essa é a mesma característica, né? Que a gente vê nas outras sociedades, a questão da teocracia, que é a mistura, né, do governo com a religião, tá? Outra coisa interessante em Atenas é que ela foi formada na região da Ática, né, próximo do Mar Egeu, então era uma região privilegiada, tá? Foi formada pelos jônios. Esse governo do Basileu, né, ele chega a um ponto que ele incomoda a sociedade porque são muitos poderes nas mãos de uma pessoa, e aí muda. Ao invés de ser um basileu, começa a ser um arconte. Esse arconte, ele é assessorado por outras instituições da época, tá? E aí entram duas pessoas, duas figuras importantes que são legisladores, que são esses arcontes. Primeiro eu tenho o Drácon e depois o Solon. O Drácon, ele é muito, 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 muito importante para a sociedade, porque primeiro ele vai ser, vamos dizer assim, a pessoa que vai dar fim, né, à escravidão por dívidas, que era muito, muito comum nessa época. Ele entende, né, a questão do povo e ele vai criar. Primeiro ele vai fazer com que o conjunto de leis que existe nessa sociedade passe a existir por escrito, tá? Passe a existir por escrito. Até então, só os aristocratas, os nobres da sociedade, conheciam as leis. E essas leis eram passadas de pai para filho, né? De geração em geração. Então, ficava sempre nas mãos da nobreza. Era difícil o pobre, né, se defender de alguma coisa. Ele ia a julgamento, né? Ou então, quando tinha uma dívida, por exemplo, ele era julgado para poder ir trabalhar para pagar essa dívida. E ele não tinha como se defender na maioria das vezes, porque só a aristocracia, só esses nobres sabiam que leis era essa e como defender e como acusar, coisa que o pobre não sabia, que as outras classes da sociedade não sabiam. Então, esse Drácon, ele vai fazer com que esse conjunto de leis seja organizado, fique escrito, né, e de fácil acesso para todo mundo. E quando ele faz isso ficar de fácil acesso para todo mundo, né, digamos assim, as coisas começam a mudar. As pessoas começam a perceber que elas têm como se defender e começam a ver a sociedade de uma maneira diferente, tá? Eu coloquei aqui o Solon também. O Solon vai ser importante nesse período, porque o Solon é ele que vai, digamos assim, iniciar reformas que vão ser responsáveis pelo fim dessa escravidão, né? Dentro dessas reformas, ele tem duas reformas extremamente importantes, que é o fim da escravidão por dívidas e o perdão das dívidas de pequenos agricultores, né? Primeiro que essa aristocracia que a gente está falando, ela cresce muito e ela fica extremamente mais rica do que já era, porque ela empresta dinheiro para os pequenos proprietários. Desde o início lá da história de Atenas, essa aristocracia ela vai emprestar dinheiro a juros altíssimos para esses pequenos proprietários, eles não conseguem pagar e aí eles ficam sujeitos a perder a propriedade, essa propriedade fica nas mãos daquele que emprestou o dinheiro, né? E perder inclusive a liberdade. Se a propriedade não é suficiente para pagar a dívida dele, ele perde a liberdade e vira escravo daquele cara que emprestou o dinheiro. Então a aristocracia fica extremamente rica, né, e com muitos, muitos escravos. E aí vem esse cara, o Solon, né, que é o arconte da época, e vai dizer, não, tá errado. Né, essa escravidão por dívidas, a dívida do pequeno proprietário, que era para plantar,
que era para conseguir continuar com seu negócio, não pode ficar dessa forma. Então ele vai olhar pelas pessoas menos favorecidas, o que é muito legal nessa época, né? É difícil de acontecer. Nesse período também a gente tem, depois deles, né, alguns tiranos, ditadores. E nós temos também um período bem interessante, que é o período que se inicia a democracia. Lembrando que essa democracia ela não era para todos, tá? Vamos falar de cidadania primeiro. Cidadania é a questão de participação política, você participar da vida da sociedade, né? Sentar em praça pública e participar. A política em Atenas era uma política direta, ela não era representativa. Ela não tinha uma pessoa, por exemplo, a população não tinha uma pessoa que representasse ela. A população participava, algumas pessoas, né? Ela participava da vida política da sociedade. Tinha ali a praça, onde eram julgadas as leis, onde as pessoas poderiam participar. Ó, eu não concordo, ó, eu não concordo, eu discordo disso, olha, a gente está precisando de melhorias na ponte tal, né? E poderiam fazer essa participação. E isso vai ser um conceito bem legal. Sendo que cidadão na Grécia Antiga, né, em Atenas, eram homens livres, né, com mais de 21 anos, que tivessem participado da guerra ou tivessem algum cargo político ou fossem filhos, né, de generais do exército, tinham que ter nascido em Atenas, tinham que ser daquela localidade, não poderiam ser estrangeiros, não poderiam ser mulheres, não poderiam ser escravos, né, não poderiam ter dívidas. Quer dizer, aquela parte da sociedade que era mais pobre não participaria, não era considerado cidadão. O escravo, que era o trabalhador da época, não era considerado cidadão. A mulher, como eu falei, que não era valorizada nessa época, também não era considerada cidadão. Então, assim, só participava dessa democracia, só participava dessa política, né, os homens livres acima de 21 anos que tinham posses, né, ou que tinham feito parte do exército e que tivessem nascido naquele local. Esses eram os cidadãos da época. Isso muda depois com o passar do tempo, né? Outras pessoas vão sendo incluídas dentro disso, mas vamos dizer assim, o início dessa história, dessa cidadania, dessa democracia é pautado em cima disso, né? A seleção, né? A exclusão de outras classes. Coisa que a gente vê, a gente tem assim. Hoje, nosso país, por exemplo, é um país democrático, mas ele é representativo. Você não participa diretamente dele. Você escolhe uma pessoa para te representar, você vota no seu presidente, você vota no seu prefeito, né? E eles vão tomar as decisões políticas por vocês, né? A gente vai fazer, eu vou deixar escritos os exercícios da apostila para vocês fazerem, as páginas, tá? Tô com saudade, espero que estejam todos bem. Toda semana a gente vai ter um vídeo pra gente se ver, né? Aliás, vocês me verem, né? Mas eu quero dizer que em breve nós estaremos juntos, né? Que tudo isso vai passar, que a gente tá, ó, tia Karen tá aqui na torcida para que a gente se encontre logo, mas assim, com responsabilidade, né? Sabendo que os nossos hábitos deverão mudar, deverão ser diferentes a partir de agora. E no que vocês precisarem, eu tô aqui à disposição, tá bom, meus amores? Um beijo, amo muito, 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 muito vocês.